queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SAFcast, diretamente de São Paulo, nosso episódio de número 48, hoje com ele, mais uma vez, de co-host Gabriel Avelar. Seja bem-vindo, meu querido. Muitíssimo obrigado, Marcelo Sarf, por esse convite de estar aqui como co-host no 40º episódio do SAFcast. 48º, hein? 48º episódio do SAFcast. E agora, com essa pessoa tão especial aqui, uma membra honorária, né? Desde dos primórdios da fraternidade, essa enorme pessoa aqui do nosso lado, incrível. Ela que é advogada, empreendedora, montou um escritório do absoluto zero, mulher, dona do escritório Monteiro Lucena Advogados, especializada em direito dos autistas. De quem que eu tô falando? Luísa Lucena! Seja bem-vinda! Muito bem, seja bem-vinda! Primeiramente, muito obrigada, é uma honra sentar na mesa do meu grande mentor e do Avelar. Inclusive, saudades, Avelar. Tá sumido, Avelar. Tá sumido, Avelar. Muito obrigada, Saf, Tamo junto. Me convidar, é um prazer, né? Até fiquei surpresa com ainda não ter gravado ainda. Você viu? Né? 48º você não tá aqui ainda. Pois é, mas a agenda é difícil. Muito obrigada. É um motivo bom, né, pelo menos. Tá muito trabalho. Talvez, muito trabalho, muitas viagens. Falaremos sobre isso. É isso. Muito obrigada, Saf. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Lucena. Como o Saf já disse, sou advogada, sou empresária. Exato. Não sou mais quase, né? Quase deixando já de lado o meu cargo de advogada. Sou advogada, tenho um escritório aqui na Zona Norte de São Paulo, Monteiro Lucena Advogados, especializado nos direitos autistas. Uhum. Então, como o Marcelo disse, né? É muito difícil ser tão especialista e ainda uma mulher na frente de um escritório. Ô Lu, me conta uma coisa, como é que você começou no direito? De onde que veio essa ideia? Você formou e aí... No direito não, na advocacia. Você formou em direito, sempre quis advogar, desde quando você começou? Como é que foi? Queria concurso? Me conta aí, vai. Exatamente. Na verdade, eu fiz uma faculdade focada em concurso público. Uhum. Então, eu nunca na minha cabeça achei que fosse ser dona de um escritório de advocacia. E lá atrás, inclusive, eu trabalhava com tributário. E quando eu comecei a trabalhar com tributário numa grande Big Four aqui em São Paulo, eu vi que eu não tinha propósito atrás do meu trabalho. Uhum. Eu me sentia, desculpa a palavra, mas fútil, né? Uhum. Não que eu não ache que o empresário tem que pagar menos impostos, nem nada além disso, mas o meu trabalho era ficar olhando linha de imposto e achando compensação tributária. Sim. Eu não sentia nenhum prazer em fazer isso. E quando saiu minha OAB, eu liguei o dane-se e falei, vou ver o que eu vou fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu simplesmente pedi demissão. Uhum. Na época eu tinha R$7.000 guardado, que não é nada. Sim. Né? Ganhava até que bem para uma recém-formada, tinha ali um salário de R$5.000, mas tinha R$7 a R$10.000 guardados. E tinha um carro e falei, vou ver o que vai dar. E aí achei que fosse criar um Instagram, era o @luisamlucena.adv, que eu falava de... Uhum. O estacionamento é obrigado a custear o furto Sim. do seu carro. Uhum. Coisa super generalista. Coisa tipo CNJ. CNJ, assim, né? ou compartilhava CNJ Sim. também. E achava que aquilo ia me bancar um pouquinho para eu conseguir estudar para ser juíza, que era até então o meu grande sonho. Uhum. Mas o caminho da vida, né, me trouxe essa grande surpresa aí que eu não imaginava. E antes de conhecer o SAF, eu tive uma trajetória bem difícil, tive uma sociedade que não deu certo, não tive medo de empurrar. Logo quando você formou, você já foi advogado? Quando saiu meu OAB, no dia seguinte eu pedi demissão. Uhum. Saiu meu OAB, eu falei, eu não quero isso pra minha vida. E já começou a tentar fazer alguma coisa sozinha? Exatamente. Um cliente aqui, outro ali? Em uma semana, na verdade, imprimi cartão, né? Imprimiu o cartão, foi 5 anos atrás. Vou fazer um checklist de tudo que você fez errado. Então, você fez um Instagram genérico. Aí você imprimiu o cartão. Mas em minha defesa, eu não conhecia Marcelo Saf. Não, claro, não, mas é importante pra gente saber o que não fazer, né? O que não fazer, exatamente. E há 5 anos, e aí foi isso. E aí eu fechei meu primeiro divórcio, meu avô entregava cartões, meu avô era um portuguesinho que não sabia ler nem escrever, mas me vendeu. Entregava seus cartões. Entregando cartões, entregou pro fisioterapeuta. Ele tinha começado um relacionamento que precisava de um divórcio, ele me ligou e eu vendi como se eu já tivesse feito 100 divórcios. Uhum. Nunca nem tinha entrado ali, tinha estagiado num gabinete de uma juíza, mas nunca tinha peticionado. Minha OAB nunca nem tinha sido utilizada. E fiz o meu primeiro divórcio e aí as coisas foram acontecendo. E onde que caiu essa ideia do direito dos autistas? Por que eu tô falando isso? Porque hoje tá super em alta, né? Todo mundo vê. Mas há 5 anos atrás... E não, há 2 anos atrás, quando você entrou na mentoria, eu só conhecia você.
Hoje, várias pessoas estão fazendo isso, muito até se inspirando em você, porque você é referência nessa área. Mas me fala, de onde que surgiu para você o direito dos autistas? Então, E o que é, né, o direito dos autistas, exatamente. pra galera que tá ouvindo? Então, quando eu comecei, logo que eu comecei a fazer, né, entrar nessa área jurídica e comecei a advogar, eu fiz uma sociedade com uma amiga, uma ex-amiga, né, que infelizmente... Terminou a sociedade, terminou a amizade. É tipo casamento, Avelar sabe bem gente. disso. Eu conheço essa sina. Não tem o que fazer. E, principalmente hoje, inclusive, ela se vende como especializada no direito dos autistas. Desde o ano passado, ela começou a se vender como advogada especializada em direitos autistas. Mas tá tudo bem, tem mercado para todo mundo. Sim. Eu comecei a atuar bastante, e aí uma amiga, na verdade até da minha família, a cunhada do meu tio, me chamou para prestar assessoria numa clínica de autismo. Ah, então você começou pela clínica. Pela clínica. Uhum. E aí, uma vez por semana, eu ia em loco para essa clínica. Então, era eu e minha antiga sócia. A gente não tinha colaborador, a gente não tinha... Estrutura zero. Eu comecei com essa história da primeira ação em abril. Em maio, eu me juntei com a minha antiga sócia. Isso em 2019. Uhum. E aí, final de 2019, a gente montou um escritório físico de 20 metros quadrados, uma salinha que é da minha família, era do meu avô, hoje é da minha mãe, não pagava aluguel, enfim. E aí, eu comecei a prestar assessoria e uma vez por semana eu estava presente. E aí foi quando a dona da clínica me disse, por que você não tenta ingressar com uma ação? A gente tem um caso aqui que ela está precisando de uma assessoria jurídica, precisa uma advogada para ingressar com a ação, e ela me ensinando, e aquele mundo de estar ali toda semana, de ver as crianças, de ver as dificuldades, né? Principalmente eu via a dificuldade. Você fazia o quê de assessoria para essa clínica? Era geralzona? Contrato. Eu analisava contrato, eu refazia contratos para ela, bem geralzona, assim. Sim. É tipo assessoria de empresa. Exatamente, mandava embora funcionário, fazia admissão de funcionário, bem geralzão. Sim. Até então, eu não tinha uma especialidade. E aí veio essa primeira ação para mim, atualizada, né, permitido pela mãe, o pequeno Anthony. Eu tenho a permissão dela de falar que foi o meu primeiro caso. O menino, ele não falava, ele tinha 4 anos, ele não falava, ele não andava, ele não comia quase nada, ele tinha uma restrição alimentar lascada, ele não comia nada, só, salvo me engano, batata frita e gelatina. Tinha uma restrição alimentar muito grande, e aí eu ingressei e eu consegui eliminar. Fiquei uma semana, eu lá, montando a inicial, não tinha modelo, não tinha da onde tirar. Aquela coisa handmade mesmo, né? Exatamente. Hoje em dia, jogou minha OAB, né? Tem muito advogado que, inclusive, faz isso. Tem ali da onde tirar. Eu não tive. Eu fiquei uma semana fazendo essa inicial. A gente teve sucesso. E quando eu vi a diferença que eu fiz na vida daquela criança, que em menos de 6 meses estava andando, estava conseguindo se comunicar com comunicação alternativa, que é um livrinho, assim, que ela mostra, né, as palavras. Eu acho que agora você sabe dizer melhor do que isso, né, Safi? A emoção de ver a mãe comemorando o filho com 4 anos e meio, andando, conseguindo pedir água, pedir uma comida, dizer o que ele sentia, foi muito grande. E aí foi quando eu decidi que realmente esse era o propósito da minha vida. Você vê que interessante, né? Essa história, ela mostra algumas coisas que me chamam a atenção, né? Primeiro, que a oportunidade favorece a mente preparada, né? Exatamente. Tava ali passando e você foi e agarrou, né? E é interessante que outra coisa quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Então, começou com o seu avô entregando o cartão, e aí você pegou um cliente, e aí você estava fazendo aquilo que você estava distrito ao seu conhecimento, e de repente você descobriu que tinha uma oportunidade ali e caiu de cabeça, né? E eu achei interessante porque eu acredito que a gente precisa, assim, no começo da carreira, né, muito se esticar ao máximo possível, porque as coisas aparecem, as coisas acontecem. Só que o que eu acho mais interessante, que é um recado para os jovens, né? Que foi quando apareceu a ação para você, eu gostei da forma que você colocou, que você falou, eu fiquei uma semana inteira dedicado a isso. Porque esse aprofundamento é o que faz toda a diferença. De hora que você decide por uma área, você tem que virar... Você não vai virar especialista do dia para a noite, mas quando você se dedica àquilo, de fato, faz muita diferença. Eu achei interessante... gostei de ouvir, me emocionei de ouvir a forma como você falou sobre a transformação que a gente causa na vida das pessoas, né? Claro que é bacana ganhar dinheiro na advocacia, mas ter essa possibilidade de trazer um impacto, né? Porque é uma coisa que eu costumo falar para quem me pergunta muito disso de tratamento de cliente, né?
eu tenho 300 processos no escritório, eu tenho 500. Você tem 1000 processos. O cliente só tem um processo. Exato. Que é aquele processo, E a vida né? do filho é a vida do filho, É a vida né? da pessoa. Inclusive, Marcelo é o único pai aqui, ele pode dizer a dor que não deve ser você descobrir Tá maluco? o diagnóstico do seu filho. E não conseguiu o tratamento? Não, e você imagina também como é difícil lidar, né? Eu digo Sim. que não é para qualquer pessoa trabalhar com direito dos autistas. Sim. Porque você precisa se colocar no lugar do outro. Você precisa saber que é uma dor latente muito grande. Sim. É favorável, falando, né, em relação a honorários, falando em dinheiro. Do Porque ponto de vista empresarial. Nosso, né? mas o lado humano, ele é muito forte. Mas desculpa, eu quero fazer uma observação que não é essa questão do dinheiro eu achei interessante porque a tua remuneração ela vai ser proporcional ao impacto que você tem na vida das pessoas. Exatamente. Então, puxa, saúde é importante justamente porque é um bem tão importante, porque causa uma transformação tão importante que, de fato, é um bem valioso, né? Exato. Se você vai trabalhar de uma forma genérica, numa área genérica, você vai ter 50, 60, 1000 pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, né? É justamente o que a gente fala do TED, né? Da transformação, entrega e demanda. Porra, o primeiro ponto de um produto desse, vamos analisar, né? O direito dos autistas. Olha a transformação que você faz na vida da pessoa. Então, nada mais justo também do que você ganhar dinheiro com isso. E a gente não tem nenhum problema em falar isso aqui. Porque às vezes fica muito... mas é uma coisa tão triste pra família, você tá mercantilizando, etc. Não, cara, pelo contrário. Ainda bem que tem alguém ali pra ganhar dinheiro e pra fazer esse impacto na vida da pessoa. Transformar a vida da pessoa. Conseguir sair de não ter o tratamento para ter o tratamento e avançar, né? A criança conseguir avançar. A criança, ela tem uma função social, né? Porque muitas das vezes, quando ela não tem um tratamento adequado, ela não vai conseguir nem se inserir na sociedade. Sim. Então, não é só não andar, não falar, ela não consegue se inserir. Sim. Né? Então, Sim. isso é muito importante. E aí, você fez essa primeira ação e como que você entrou nesse mercado? Então, pera lá, vamos recapitular. Ela trabalhava numa clínica para fazer uma assessoria geral de uma empresa. Era um cliente que Era você um atendia. cliente só. Era, exatamente, Enquanto só isso, tinha eu essa fazia clínica. até criminal eu cheguei a fazer. Fazia de tudo, no começo, igual a grande maioria das Exatamente. pessoas que estão ouvindo isso aqui, faz de tudo, talvez. E aí ela viu a oportunidade. Então, primeiro insight. Às vezes você fica procurando um nicho milagroso, Que uma dá área dinheiro já milagrosa pro do outro. direito. Só que, cara, olha o seu contexto, olha a sua volta. Porra, ela podia ter ido fazer recurso de multa, podia ter ido fazer, sei lá, tributário ela não Família. gostava, mas família, Delegacia. qualquer coisa. Mas ela viu ali dentro da realidade dela uma lacuna, um mercado inexplorado. E a partir daí, como é que você se inseriu nesse mercado? Não, e lembrando que muito inexplorado, né, Saf? A gente tá falando de 5 anos atrás, o número de autistas era 1 para cada 87, hoje é 1 para cada 34. Olha Então, isso. nem diagnóstico a gente tinha com tanta facilidade. Mas eu me inseri justamente nessa clínica. Então, cada vez mais prestando um trabalho eficaz, prestando um trabalho humano. Uhum. E o meu offline, até então, era tudo offline, né? Quando eu entrei na mentoria, Sim. na turma 2, Vitrina 1.0, eu não sabia nem o que era tráfego pago, não sabia, não tenho vergonha de dizer isso. 2021. 2020. Começo de 2021. Comecinho. Foi 2021 ou 2020? Seu primeiro ano. 2021. É. 21. Nossa, parece mais tempo. Parece. Eu não tinha nada, então eu produzia um conteúdo, mas meu Instagram ainda era uma bagunça. Então era offline. Então Aham. era o quanto eu agregava valor na vida daquela família, as mães me procuravam. A empatia, o A acolhimento. empatia, a forma do atendimento. Então eu né, na época era eu que atendia, não tinha outras pessoas, a minha sócia não era, ela trabalhava em um outro escritório, então era totalmente eu, assim, ela era meu braço técnico mesmo. Aham. E a forma de atender, uma vez eu ouvi, acho que da terceira ou quarta mãe, ela disse pra mim, doutora, me chamam de doutora, né? Os Aham. pais não adianta. É. A gente não gosta, mas eles chamam. Você abriu portas para o tratamento do meu filho. Não adiantava nada eu ter o melhor neuropediatra, pagar R$2.000 numa consulta, ter a melhor terapeuta, conhecer a melhor terapeuta, se eu não tinha acesso a esse tratamento. E lembrando que a gente está falando de um tratamento de 30, 40, 50 mil reais. Uhum. Mensal, durante um tempo indeterminado da vida daquela criança. Sim. Então, não é algo que qualquer família não... Né, uma ou outra família pode ter acesso. Não, a maior parte das famílias não vai consegue ter acesso. Exato. E aí eu abracei e tornei daquilo, de fato, o meu propósito de vida. Então, totalmente no offline, eu abri o escritório, então, em abril, a rede social, em abril de 2019. Outubro de 2019, eu fiz minha primeira ação de autismo. 2020, logo no começo da pandemia, eu separei a sociedade.
E ainda pegava de tudo, eu só, de fato, foquei quando eu te Quando você entrou na conheci. mentoria, você tinha sócio ainda? Não. Então você terminou talvez um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Foi março, foi isso Eu mesmo. já tinha a Nathalie. Foi eu já março tinha de a minha primeira 2021. colaboradora. Março. Foi em fevereiro, acho, no Vitrina 1.0. Fevereiro de 2021, isso mesmo, tá certo. Tá certo, foi isso mesmo. E eu tinha ali, na pandemia, eu produzia conteúdo, mas eu ainda produzia conteúdo de uma forma geral. Eu fazia, minha maior parte já era ações de autismo, mas eu não tinha ainda focado 100% em autismo. E até então, 100% offline, 100% por indicação. Os médicos começaram a me procurar, porque eu pedia alteração em laudo médico e as mães falavam de mim, depois voltavam para o médico dizendo que tinha conseguido. Então, os médicos começaram a me procurar. E aí eu fui formando o negócio do offline, né? Exatamente. Eu nem tinha Google Meu Negócio, mas é offline. Exatamente. E aí foi fortificando com médicos, outras clínicas, até que eu conheci. Eu sempre gosto de agradecer. Quem me indicou você foi uma pessoa que não tem nada a ver do mundo jurídico. Quem que foi? Chama Rafa Marques, é um irmão meu, mora no meu prédio, assim, ele trabalha nada a ver com isso. Hoje ele é jogador de pôquer oficial, trabalha, ganha Ele me encaminhou uma publicação. Me encaminhou o link e falou, Lu, acho que você deveria dar uma olhada nisso. E tinha acabado de fechar a turma 1. E aí eu comprei o Vitrina. Sim, show de bola. Era a mais chata do Vitrina, né, sabe? Nada, mais perguntou. Tá, não, mas são essas pessoas que mais têm destaque. Porra, hoje a Lu já trilhou um caminho dentro do ecossistema que ela tá na Black. Então, talvez para quem tá ouvindo não sabe o que é a Black, é o mais top que existe o Mastermind. Não é só você pagar e entrar, você tem que ser aprovado, ela foi aprovada e etc. Então ela tá lá no top, mas isso veio porque ela entendeu que a advocacia era um negócio e, óbvio, sempre alinhando uma transformação na vida do cliente, um impacto positivo na vida do cliente, mas também um impacto positivo na vida dela. Porque não adiantaria de nada ela impactar a vida de centenas de milhares de crianças se ela não tivesse a vida dela impactada. E aí, quando que você começou a entender que a advocacia era um negócio? Foi, imagino eu, depois que entrou na mentoria. Com certeza. Mas que chave que virou? Como que você começou a perceber a advocacia dessa forma? E foi criando equipe, foi aumentando, vindo de uma sociedade que tinha dado errado? Como é que foi essa fase? Eu já tinha, quando eu te conheci, eu já tinha a Nathalie. E, não, assim, de fato, foi a nossa call individual. Não teve outra coisa. Foi tipo, Lu, acorda, não adianta você querer ficar na produção, não adianta você querer, porque até então era eu que fazia tudo, né? Eu tinha a Nathalie, mas eu que fazia tudo. Ela era tipo um apoio, né? Ela era um apoio, mas eu fazia tudo. Então eu fazia o atendimento, eu distribuía o inicial, eu fazia tudo. Foi um chacoalhão mesmo que eu recebi e um acorda pra vida. Se você continuar desse jeito, você não vai chegar onde você quer chegar. E foi muito uma inspiração, sabe? Eu não tenho vergonha de dizer isso, mas eu sempre digo isso pra você, foi uma inspiração. Putz, eu quero ter a vida que esse cara tem. Eu quero ter a liberdade que esse cara tem, eu quero viajar o quanto esse cara viaja. E eu nunca tive, né? Eu recebo muito essa pergunta, mas como que você acreditou nele? Sim. Na época tinha 25, 26 anos. Falei, putz, se eu tivesse essa mentalidade, as pessoas nunca iam me contratar, né? Então, eu nunca tive essa mentalidade de, uma pessoa da minha idade, a gente é do mesmo ano, não vai ter o que me ensinar. Não, pelo contrário, eu não sabia. E eu executei. Sim. Então, assim, se o Saf falava pra mim que era A mais Y, eu ia fazer o A mais Y. Sim. E eu ia fazer no mesmo dia, ele sabe disso. Sim. Eu virava a madrugada naquele dia e eu fazia. Então, tanto que eu lembro que no dia que você falou pra abrir o Tarley pro marketing, eu fui a primeira cliente dele, fora da SAF Marketing. Eu lembro. Fora da SAF... antes da SAF Marketing. Antes da SAF Quando Marketing, era só o Tarley. antes da SAF Araújo. Por quê? Porque se ele me falasse, faz isso, eu fazia. Né? Eu faço ainda. Sim. Então, é isso, gente. Tenham pessoas ao seu lado e procurem pessoas que você tenha tido o resultado que você quer ter. Eu acho que essa seria a minha dica. Qual foi a parte mais difícil? Assim? Qual foi o seu maior desafio psicológico de falar, eu não consigo abrir mão disso? Ou pra mim foi muito difícil isso? Eu acho que é a dor de todo empresário. Aquela ideia de que a gente acha que ninguém vai fazer melhor do que a gente. A dificuldade de delegar, De delegar. Principalmente na advocacia, né? Que é um trabalho, assim, em tese, artesanal, né? Feito à mão. Quando você começa a criar um procedimento, começa a dar escala para isso, dói um pouco para nós. Porque a gente fica pensando assim, porra, mas aí não vai ter o temperinho da Luísa... Aí não vai ser a Luísa que tá fazendo. Vai que o fulano não faz tão bem quanto a Luísa. Exato. E aí, o meu nome que tá em jogo. Exato. E aí quando você tem, que aí, pessoal, é normal. Não adianta dizer que um escritório
como o meu, como o do Saf, como o do Avelar, nunca teve um cliente que reclamou. Isso não existe. É normal. Na advocacia... Nem Jesus Cristo agradou a todos. Exato. E na primeira vez... Literalmente crucificaram ele, né? Um exemplo péssimo, mas... Exatamente. Eu sentia, sabe? Foi muito difícil pra mim a primeira reclamação do tipo, se tivesse sido eu, talvez não tivesse chegado essa reclamação. Mas não tem nada. Hoje eu olho pra trás e eu falo, que bobinha, né? Porque poderia ter tido a reclamação, poderia ter sido pior, porque talvez eu não tinha... Era só eu ali pra fazer aquele tanto de processo, eu não ia dar conta, não tem como. Sim. Então, eu tive que quebrar esse tabu e eu acho que eu quebrei lá desde o início. E hoje, se você me perguntar, Luísa, hoje qual é a sua maior dor? Eu acho que da maior parte dos empresários é a gestão de pessoas. Sim. Né? Você lidar com diferentes tipos de pessoas, com a falta de maturidade, com a maturidade excessiva, enfim. Sim. É você sempre ali dosar a gestão de pessoas dentro do escritório, que é o que eu faço hoje. Exato. Né? Gestão de É porque a pessoas. gente cria esse caminho, né? Talvez a pessoa que está ouvindo isso aqui, ela não entende. Quando a gente fala de gestão de pessoas ser o maior desafio, e é hoje o meu também, tenho certeza que o do Avelar também, porque, cara, no começo você está fazendo tudo. Então, o seu maior desafio é o quê? Ter mais clientes, conseguir ter mais efetividade, mais decisões, mais liminares, etc. Só que depois você passa a não cuidar mais dos clientes e a cuidar dos seus colaboradores e eles cuidarem dos clientes. E aí vem um grande desafio. Porque não é simplesmente só delegar, achar gente boa e delegar. Não, é um trabalho diário. E vai ser sempre, cara. Um funcionário que está performando muito hoje, daqui 2 meses ele pode ser o pior do seu escritório e contaminar todo mundo. Então é um grande desafio para nós, como empreendedores do direito, né, como donos de escritório de advocacia, não só advogados, mas donos de escritório de advocacia, entender que, porra, vai ter dia que o cara vai ter brigado com a namorada, vai ter dia que o filho de uma funcionária vai estar doente, vai ter dia que a mãe de um funcionário teve um diagnóstico e que a gente tem que lidar com a emoção dessas pessoas e fazer essa gestão de pessoas para conseguir manter o time engajado, entregando performance. Isso é um puto desafio, né? Eu acho interessante esse ponto, fazer 2 pequenas considerações. Quando a gente fala que a gente tem a capacidade de fazer tudo que a gente quer fazer tudo, eu achei interessante porque é uma tremenda de uma armadilha. Porque se você se propõe a fazer tudo, a gente tem um limite cognitivo. E você não. E o problema é o seguinte: o seu cérebro é a coisa que está cansada e é ele quem vai determinar o nível de cansaço. Você vai se enganar. E essa é a principal regra da vida é: você não pode se enganar. E a segunda regra é: você é a pessoa mais fácil de ser enganada. E aí, quando a gente entra nessa espiral de eu preciso fazer tudo, eu vou fazer tudo, eu sei fazer melhor, não tá fazendo, você não tá fazendo. E tem outras coisas aqui que a gente precisa entrar, que é o seguinte: o seu melhor hoje não vai ser o seu melhor daqui 5 anos. Daqui 5 anos você vai ser 100 vezes melhor. Só que se você ficar fazendo sempre as mesmas coisas, sempre repetindo aquilo, você não vai evoluir. E aí na gestão de pessoas, o que mais pega é que todo mundo é muito complicado, né? Todo mundo é um ser humano. Né? É, exatamente. É só você olhar pra dentro de si mesmo e falar, cara, eu sou muito complexo. Mas no seu caso, eu acho interessante, que eu acho que pode ser o caso de muitos aqui que estão nos ouvindo, ou que deve ser o caso de muitos que nos ouvem, é interessante que o escritório tem uma missão. Quando você de fato causa essa transformação na vida das pessoas, você consegue inspirar os outros a realizar essa transformação, né? Eu tenho uma pessoa que tá comigo e me dá muito gosto, assim, ver ela falar, não, eu vou ficar estudando isso no final de semana porque eu acho que a gente vai conseguir salvar o cliente. Nossa, é muito legal ouvir isso. Assim, quando você consegue despertar isso na pessoa. E, de novo, né, entender que tem gente que gosta de prêmio, tem gente que gosta de atenção, tem gente que gosta de dinheiro. Um benefício. Exato. E se eu puder dar uma dica para quem está nos ouvindo não é só porque a pessoa gosta da atenção que ela não vai querer o dinheiro, tá? Exato. Então é o seguinte, se você dá atenção para um e dinheiro para outro, os dois vão ficar infelizes. Então você tem que saber o que dá, quando dá e entender que mesmo que cada um receba alguma coisa, é importante que em nenhum momento ninguém pode se sentir preterido. Exato. Exatamente. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Você entender qual é o que a pessoa, o que faz mover aquela pessoa. Todo mundo tem um interesse egoístico, né? E você já pega esse hack aí, você que tá ouvindo isso aqui. Seu funcionário, ele tem um interesse egoístico. Ah, Saf, mas é sempre? Sempre. Até quando você faz caridade, você tem um interesse egoístico. Por quê? Porque você tá querendo satisfazer... A sensação de bem-estar, né? Exato, você quer se sentir bem. Então sempre vai ter um interesse egoístico. Você precisa entender qual que é o interesse egoístico do meu funcionário naquele momento.
Às vezes é poder pagar uma creche pro filho, às vezes é poder comprar um carro, uma Chegar moto. cedo. Eu Exato. entendi, por exemplo, no meu escritório que era um plano de saúde. Sim, E eu aderi ao plano de saúde. sim. E com certeza o valor que você paga no plano de saúde é muito menor do que o retorno que você vai ter dos funcionários. Exatamente. Me mostre os incentivos e eu lhe mostrarei os resultados. Ou seja, o seu trabalho enquanto gestor é descobrir o que incentiva essa pessoa e estruturar o escritório de uma forma em que os incentivos provoquem bons comportamentos. Para que você não incentive de uma forma que o cara fala assim, vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar mais pontos, mas eu não vou entregar o trabalho como um todo, né? Exatamente. E aí, o segundo aspecto que é difícil. mais complexo, né? No nível pessoal e interpessoal, né? Porque você precisa gerir a pessoa e as pessoas na relação entre elas. Né? Exatamente. Ô, Lu, e falando de crescimento do seu escritório, me conta uma coisa aqui. Óbvio, a gente falou sobre gestão de pessoas, mas eu quero entender como que foi essa curva de crescimento, tá? Porque tem pouco tempo, né? Se a gente for analisar, tem o quê? 4 anos de escritório para ser a maior referência de direito dos autistas. Porra, é pouco tempo. Tem gente que estuda 10 anos para passar num concurso e não ganha metade do que você ganha. Talvez eu estivesse estudando para passar no concurso de juiz ainda. Exatamente. Me conta aí, como é que foi essa curva de crescimento? O que você acha que foi importante, né, nesse crescimento? O que você observou? O que você fez que foi importante? E como que isso aconteceu? Bom, Saf, eu não preciso mentir. O Saf viu meus números desde o início. Antes de conhecer, né, o Saf, eu faturava 5, 6 mil reais. Então, eu faturava 5, 6 mil reais, não pagava aluguel, pagava estagiária, sobrava o quê? 3 mil reais para mim, sendo que eu ganhava 5 na outra empresa. Então, eu era, de fato, né, era muito pequeno. Isso, assim, eu não tenho nem palavras para descrever, porque no mesmo ano eu já faturava, assim, acho que um mês depois que eu entrei no Vitrina, já foi para 30, 40, e hoje meu escritório fatura mais de 6 dígitos mensalmente. Então, assim, de fato, a diferença que fez na minha vida foi acreditar em uma pessoa e, de fato, seguir a pessoa que já tinha alcançado aquilo que eu queria alcançar. Então, acho que as pessoas, elas querem tudo muito fácil. Eu acho que as pessoas, elas querem que aconteçam tudo da noite pro dia. Foi muito rápido comigo, mas isso não significa que vai ser rápido com todos. Exato. Né? Mas foi muito rápido comigo porque eu coloquei muita energia. Exatamente. Eu abri mão de muita coisa durante esse tempo. Hoje, obviamente, eu tô conseguindo colher tudo aquilo aos poucos, mas eu abri mão de muitas decisões. Então, eu nunca fui uma pessoa... Óbvio, eu saio, mas aqui em São Paulo, quando eu tô focada, é meu escritório, casa, trabalho, academia, e é foco na execução. Então, se eu posso dar um conselho para você que tá começando agora, primeiro, se você não tá dentro do ecossistema, você já tá muito atrás da maioria das pessoas, né? Sim. Hoje a gente já tem nem sei quantos números de pessoas, Mais de 10 mil já passaram. mais de 10 mil pessoas, e é claro que depende de você também, porque se 10 mil, a gente tem quantos na fraternidade? 500. Já deve ter passado uns 1.000 e pouco. Mas hoje a gente 400. deve 400. Então, de 10 mil, 400 fizeram acontecer e estão lá. Exato. E pra estar na Black, menos ainda, 60 pessoas. Exato. Então, tudo depende de você, depende de onde você quer chegar, dos seus sonhos, da sua ambição, né? Tudo depende de você. Mas, escolha uma pessoa e veja o resultado dessa pessoa. Porque antes de chegar no SAF, eu tinha já feito o curso de uma outra pessoa que não tem nem escritório, né? Então, Exato. de repente, eu poderia ter gastado minha energia antes. Então, se eu puder dar um conselho escolha uma pessoa que já teve resultados e siga essa pessoa. E não tenha medo de fazer aquilo que ela, né, te disse pra fazer. E eu acho que é a ambição também. Se eu tivesse medo, eu fiz muito do que aconteceu comigo, o que aconteceu com o SAF. Eu já paguei cartão de crédito com outro cartão de crédito. Exato. Na época, eu fiz o Vitrina e pedi um Pix pro meu irmão de R$1.000, porque eu não tinha tudo pra pagar, né, da mentoria. Na época era 3, 2 mil reais, era super pouco. Eu não tinha esse dinheiro. E eu sempre arrisquei. Fez acontecer. E eu fiz acontecer. Se eu não tivesse arriscado, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. E o que mais me move, assim, é o poder proporcionar coisas para minha família. Então, né, eu não sou casada, não tenho minha família ainda, então poder proporcionar para o meu pai, para minha mãe, coisas que são sonhos deles. Então, ano passado eu fiquei 27 dias na Europa com a minha mãe, que era o sonho dela. Você tem a fraternidade, que é a sua família. Inclusive, o maior ganho da fraternidade, além do crescimento, são os amigos. Meus melhores amigos estão na fraternidade, o Saf sabe disso. Sim. Aí, tá vendo? Pra quem saiu, beijo, você não é mais amigo dela. Os meus melhores amigos estão lá e fiz lá. Sim. E, não, assim, primeiro, se você tá com dúvida de entrar pra mentoria, você não deveria nem ter dúvida, porque a quantidade de pessoas que já veio aqui trazer
né? E o pessoal acha que a gente ganha com isso, né? Eu paguei já 50 pessoas nesse Já podcast. me pagou. Eu, na verdade, eu nem sei quanto eu já paguei pro SAF pra estar sentado na mesma mesa que ele, né? Tudo Mais que de ele 100 mil, com certeza. Com certeza. Então, se eu já tô há 3 anos na fraternidade pagando 15, na Black pagando SAF nem Marketing. sei quanto, SAF Marketing, tudo. Sim. Então, assim, se você não entrou pra mentoria, entre o quanto antes. Se você não tá na fraternidade, meu amigo, você não entendeu ainda o que é ser empresário, você não entendeu, o seu mindset ainda não tá preparado pra isso. E tem pessoas que não estão preparadas, e tá tudo bem. Não é pra elas. Não é pra elas, né? Tá tudo bem. Uma coisa que você falou que eu fiquei pensando e eu achei muito legal, porque várias vezes a gente ouve as pessoas falando assim, eu tentei e não deu certo. É muito difícil você mensurar a intenção de alguém, é uma coisa absolutamente subjetiva, né? Mas você falou uma coisa que eu achei especial, né? Eu tentei e não deu certo. Você passou uma madrugada virada fazendo alguma coisa? Cara, eu... Uma. Não, Se a pessoa falar que ela não passou uma, você fala... Essa é uma medida interessante. Semana passada eu tive a primeira pessoa que pediu a garantia que eu dou. Qual que é a garantia para você que tá ouvindo? Se você em 6 meses executar e provar que executou e não tiver no mínimo o dobro do seu faturamento, eu devolvo tudo que você gastou comigo. E aí a primeira pessoa me chamou semana passada, de 10 mil. Saf, tem 6 meses que eu entrei na mentoria, eu executei, fiz tudo e não deu certo, eu quero o dinheiro de volta. Eu devolvo se ela tiver. Eu mesmo devolvo se ela tiver feito. Aí eu falei assim, beleza, me manda seu CRM. A pessoa sumiu. Ele não me respondeu mais, ele visualizou e não respondeu. Ou seja, ele não fez o CRM. Então, mais uma vez, aí eu ia responder, eu não sou médico, eu sou advogado. Nem Pra sabe você, o que é CRM. pra você que tá ouvindo e nem sabe o que é CRM, me manda lá no direct. Saf, o que é CRM? Que eu vou te ajudar, vou te mandar um guia. Mas olha só, cara, não é fórmula mágica. Nada na vida é fórmula mágica, cara. Você pode, a gente tá falando aqui agora. Nós 3 voltamos pra academia agora. E aí eu posso encher o organismo de Ozempic, que é o melhor medicamento para quem quer emagrecer, o mais caro, uma nota. Se eu encher a cara de Ozempic e de noite eu entrar no McDonald's, meu irmão, eu não vou emagrecer, não adianta. É a mesma coisa. Por isso que a gente vai no Japa. É por isso que a gente vai no Japinha, só sashimi hoje. Se você compra uma overdose de cursos, então você vai lá, você compra o meu, você compra de outro cara, e aí você tem aquela Hotmart cheia de curso. Só que você não executa nada. Talvez você até assiste, mas você não executa nada, cara. Você não coloca em prática. Vezes? Porque, sabe, cara, o Vitrina. Quantas vezes você assistiu o Vitrina? Quantas vezes eu participei da mentoria sem faltar uma vez? Eu lembro que uma vez eu tava em Cancún, na piscina. No carro. Então, assim, pra mim eu não consegui estar no escritório naquele horário. Primeiro que era sagrado. Mas em qualquer lugar que eu tivesse, eu assistia pelo menos 4 vezes mentorias completas, de não faltar uma vez. Sim. E eu lembro que até na época, na minha turma, tinha aquele prêmio de quem participava mais, sim, quem executava. o MVP. E eu ganhei, justamente porque eu participava. Sim. Então é fácil dizer, a Luísa teve resultado, por que a Luísa teve resultado e eu não tive? Cara, porque eu executei. Exato. Eu lembro que eu passava, assim, a aula acabava 10h30 da noite, eu passava até 3 e 4 horas da manhã executando aquilo que eu aprendi naquela aula, eu não deixava para depois, né? Eu acho que uma coisa importante também que a gente consegue destacar de quem fez dar certo e quem ainda tá lutando para dar certo é o seguinte: constância é o principal motor de transformação. Se você aparece todo dia, se você faz aquilo que você se propôs a fazer todo dia, você não precisa fazer muito, você não precisa reinventar a roda. Constância vai bater inteligência, vai bater o talento, vai enfrentar qualquer outra coisa e vai ganhar de lavada. E é isso, é execução e a constância. Porque o cara fazer um pouco parar, não deu, não consegui, é a história da vida da maioria das pessoas. Agora, se propor a estar lá todos os dias, executando todos os dias, até porque a gente aprende por interação. Então você vai fazer, vai errar, vai aprender, vai fazer. Não tem como ninguém ganhar de você, não tem como ninguém pedir que você consiga o objetivo se você estiver lá todo dia fazendo, melhorando, iterando. Fazendo, melhorando, iterando. Sabe, se me permite, eu não vou trazer nomes, mas a gente teve um aluno em comum na nossa trajetória, que ele fez sua mentoria e depois ele veio pra mim por conta. Pois no offline você me conta, eu tô curioso. E ele veio e disse pra mim, eu não vou renovar sua mentoria porque eu não tive resultado. E aí eu fui perguntar pra ele, o que você fez? Não, mas é porque eu tô há 3 meses fazendo tráfego pago e não tô tendo resultado e aqui na minha cidade não tem clínica. Falei, cara, você tá 3 meses tentando. Eu entrei no Instagram dele, ele não tinha uma produção de conteúdo, então assim, não me demonstrava nada. Ele já tinha passado por você,
Meu foco é totalmente direito material, é diferente da mentoria do SAF. Mas assim, ele já tinha passado por você, o cara não tinha feito Google Meu Negócio, não tinha feito a vitrine dele. E vai passar por vários outros. E aí ele veio me questionar, eu não vou renovar porque eu não tive resultado. Ah, porque na minha cidade não tem clínica. Eu tenho uma aluna que já foi sua aluna e tá comigo, já foi aluna da Flavinha, que ela mora em Colatina. E ela tá mudando pro Rio de Janeiro porque ela saiu de um faturamento de 5, 6 mil para um faturamento já de 70. Sim. Por quê? Porque ela executou. Ela não faz tráfego pago ainda. É um erro, eu já falei isso pra ela. Mas assim, no offline. Então só não faz acontecer quem não quer. Esse é o problema comum, né? Uma vez eu tive esse problema. Eu paguei a academia 12 meses e fui lá uma vez e falou, passou 12 meses eu não emagreci nada. Eu tive que ir lá ver o que tava acontecendo. Exato. É isso. O cara paga o curso, assiste o curso, não assiste tudo. E também... Não participa, não interage. E o processo de aprendizado... Ele quer rápido, 3 meses, sabe? Que é fórmula mágica. Aí, o que eu vou te sugerir fazer? Tem um site que chama PixBet. Você vai colocar lá seu dinheiro e vai apostar no Campeonato Brasileiro. Porque é a única forma de você ganhar dinheiro. Tem o robô do Pix também, né? No Instagram, você manda um Pix e você recebe o dobro. Você manda o dobro, recebe o dobro. Diz que uma hora para de receber, mas vai que você... Vai que você recebe. Vai que você pegou a piramidezinha no começo. Quem pega uma piramidezinha no começo é sucesso. É verdade. Exatamente. Então, 3 meses... Putz. Não faz sentido. Não faz sentido. É muito louco, né? O cara faz uma faculdade de 5 anos. Pra tudo a gente tem pra faculdade de 5 anos. Pra aprender um idioma, o cara sabe que no mínimo 2 anos pra ele começar a ter mais segurança, né? O cara pra ser CEO, ele trabalhou 30 anos na empresa pra virar CEO. E aí ele nunca aprendeu gestão na faculdade, nunca viu marketing na faculdade, não conhece nada de internet. Sempre consumiu e nunca produziu. Sim. E aí ele tem a ilusão de que ele vai ser mais inteligente que todo mundo, ele vai ser mais rápido que todo mundo e que... Vai conseguir cobrar, por exemplo, o que eu cobro Mas hoje. vamos lá, é muito fácil também, né, colocar a culpa nos outros, é muito gostoso, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Exato. Não tá dando certo, então a culpa é sua. Imagina, ele já passou por você, se você não conseguiu mudar o mindset, a minha mentoria não é focada nisso, eu falei, não adianta, não adianta não é pra você. Não é pra você. Faz um concurso. Não é pra você. E tá tudo bem, não é pra todo mundo. Sim, exato. Imagina se todo mundo gostasse do vermelho, o que seria do azul, né? Exato. Ô Lu, outra pauta que eu quero conversar com você é o seguinte, posicionamento. Cara, você, desde o dia que eu te conheci, você é especialista em direito dos autistas e por aí já passaram várias oportunidades. Porra, veio direito da saúde de uma forma geral, que foi a do ano passado, todo mundo querendo fazer direito de saúde. Já veio o previdenciário, que também tem um link com a sua área. E mesmo assim, hoje eu não tenho. Você não tem no seu escritório, você faz parceria, etc e tal. Com pessoas da fraternidade. Exato. E várias outras áreas milagrosas passaram, a galera achava que esse era o nicho do ano, e você sempre se manteve focado ali no direito dos autistas. Hoje, obviamente, você colhe os frutos disso, de ser a maior advogada referência em direito dos autistas. Qual que é o caminho para quem quer, não só no direito dos autistas, mas em qualquer área, se tornar autoridade naquilo? Qual que é a receita para esse cara? Eu acho que não adianta você escolher só por dinheiro, sabe? Eu lembro quando você me perguntou, quando aquela primeira aula sua sobre escolha de nicho mesmo, que você fez uma pergunta, quantas pessoas a nível Brasil tem com diagnóstico lá atrás? Você me fez essa pergunta e você faz ainda hoje, para que você escolha aquela área. Se eu tivesse, talvez, escolhido autismo por dinheiro, talvez eu não tivesse insistido nela. E você tinha ficado no tributário. Eu tinha ficado no tributário. Olha, Dimas, Thalita, enfim, eles ganham muito dinheiro também com o tributário. Então, assim, se eu tivesse escolhido somente pelo dinheiro, somente pelo boom, eu não teria ficado no autismo. O autismo tem a sua parte maravilhosa de transformação, mas também tem sua parte difícil, né? Que é lidar com uma mãe que tá totalmente desestruturada, ansiosa, né? É difícil você segurar um funcionário, porque muitas das vezes a mãe, ela te ataca. Explicar que é o juiz que toma a decisão também, né? Exatamente, que não depende somente do seu trabalho. Então, se eu não tivesse um propósito de transformar vidas, eu já teria desistido faz muito tempo, não vou mentir pra você. E, de novo... Então, primeiro ponto, propósito. Propósito, com certeza. E eu acho que é foco, né? Eu acho que as pessoas, elas se iludem muito. Elas começam a pegar pessoas e dizerem, mas fulano deu certo com isso, também vou focar nisso. Eu tinha um propósito. Em tudo na minha vida, eu tive diversas oportunidades de desviar meu caminho, seja na minha pessoa física, assim, desviar o caminho para ir pro lado errado, né? Enfim, eu sempre fui muito focada. Então, você ter propósito, você ter foco naquilo que você quer, eu acho que são os principais caminhos. E, de fato, você entender
qual é o seu objetivo de vida? Uhum. Né? Qual é o seu objetivo de vida? Eu podia, quando todo mundo estourou em saúde, ter transformado o meu escritório Em saúde em geral. saúde geral. Não quer dizer que eu não faço saúde. Eu faço saúde quando chega um caso até Sim, mim. mas Mas eu não é não seu tenho, foco. não é meu foco, né? Eu ouço de todos os previdenciaristas, ouço do Geilson, ouço de todos. Luísa, por que você não foi pro BPC ainda? Porque eu não quero dissipar energia. Eu Dissipar lembro que energia. você sempre me disse isso. Sim, Cara, não adianta você querer dissipar energia. sim. Então, eu não consigo hoje, se eu não domino aquele assunto, por que eu vou dissipar energia em algo que tá dando certo? Exato. Eu lembro que teve uma época até que você estava em dúvida de abrir o escritório e depois você virou pra mim e falou assim, não, Lu, não vou abrir, eu não vou dissipar energia. Exato. É entender que, cara, vai ter meses... Todo escritório de advocacia tem meses ruins. Ruins no que a gente considera ali na nossa regra. Exato. Não adianta dizer... Volatilidade, né? Não adianta dizer que não teve um mês que faturou menos. Existe, Inclusive, acontece. é isso que faz o empreendedor, né? O cara Exato. que aguenta a adversidade. Porque Exato. a maioria das pessoas não tem coração, estômago pra isso. E eu não quis dissipar energia. Então, hoje meu parceiro é o Seguro Defeso, né? Todo mundo Top. conhece. Achei que você ia falar outro nome. Top. Não, tirei faz tempo. Faz muito tempo que eu tirei, Sim. inclusive. Depois a gente fala Conta sobre isso. No offline. Se você pagar o especial, você vai ter acesso ao After Seja Hours, membro né? aqui, ó. Seja membro da Black, Da né? Black, Talvez na Black eu No comente. After Hours. Hoje é o Seguro Defeso. Beijo, Leandrão. Além de ser um dos meus melhores amigos, eu tenho muita confiança nele, por mais que ele faça previdenciário. O foco dele é em pescador, ele é muito bom em BPC. Sim. E eu não quis dissipar energia. Então, eu prefiro confiar em pessoas que só focam a sua energia naquilo do que dissipar energia. Sim. Meu foco vai continuar sendo e vai ser sempre direitos autistas. Isso Eu é um acho que é isso que me torna referência no assunto. Isso é um puta diferencial pro advogado entender que foco muitas vezes não é só ficar centrado no seu, mas é saber dizer não para várias outras oportunidades, porque elas sempre vão aparecer. Cara, vai ter hora que vai ser revisão da vida toda, vai ter hora que vai ser FGTS, vai ter hora que vai ser direito da saúde, vai ter hora que vai ser cannabis, enfim, vai ter uma infinidade de oportunidades pro advogado sempre dar uma analisada, olhar, mas ganha o jogo quem se mantém firme no seu, quem continua fazendo o seu. Eu poderia ter aberto várias áreas no meu escritório. Primeiro, know-how que eu tenho de vários alunos, eu sei o que dá dinheiro, o que não dá. Segundo, inteligência que eu tenho na minha agência de marketing, eu sei quem está fazendo mais grana, qual nicho faz mais, qual nicho faz menos. E mesmo assim eu me mantive focado no concurso público. E como a Lu falou, galera, tem mês que você fatura menos. Cara, Safra Araújo, por exemplo, esse ano teve mês que a gente faturou 160 mil. Mês passado a gente faturou 350. É quase o dobro. É mais do que o dobro. Você tem que ter estômago para aguentar essa volatilidade. E também tem que ter inteligência E emocional. planejamento, né? né? E inteligência emocional, porque senão você coloca a culpa de tudo isso no seu time. É. E muitas das vezes, ou na sua empresa de marketing, ou. Sim. E muitas das vezes É o que é. é o que é. É o que é. É o sistema, não é nem. É o game, não é, é o jogo. Não é o marketing, não é sua equipe. É o mês. Exato. É a vida. É a vida. Às vezes a Exato. vida acontece. Essa história do foco, eu tenho uma analogia que eu costumo usar que é igual à panela de pressão. Se for fazer qualquer coisa na panela de pressão, se toda hora você ficar trocando a água ou trocar a carne na panela de pressão, nunca vai ficar pronto. Exato. A pessoa que pula de área em área, que troca, você precisa de foco e tempo. Tempo e pressão. Pra tudo que você for fazer na vida. E eu Exato. conheço muitas pessoas, assim, até uma pessoa que era muito amiga minha antes, depois eu cito nomes atrás também. E ela se perdeu. Ela se perdeu porque ela tava fazendo. Ele tava fazendo dele, aí ele viu tal pessoa ganhando dinheiro, inclusive eu na saúde, aí tentou ir pra saúde. 3, 6 meses não deu resultado, foi pro bancário. Aí depois. E tá hoje, até hoje. Entrou junto comigo e tá até hoje no mesmo lugar. Eu Sim. acho que essas pessoas que ficam. Uma dica para essas pessoas que ficam muito olhando essa área, aquela área ou a outra área. Pensa que ficar trocando de área é a mesma coisa que ficar trocando de mina de ouro, né? Quem ganha o dinheiro na mina de ouro é quem vende a pá. Exatamente. Só que aí o que acontece? As pessoas não encontram e vão pra outra mina. O cara que tá lá cavucando todo dia, uma hora ele vai encontrar. Sim. Só que o negócio é, quando fica difícil eu vou trocar, toda vez que alguém É a mesma tá coisa de um começando... relacionamento, né? É. Vai dizer É que isso. o Saf é o único casado aqui, vai dizer que não tem dias difíceis com a Marcela. Marcela é minha amigaça, eu Ontem tenho foi um dia certeza. difícil. Só o Tele gastou 20 mil lá no JP. Eu tenho certeza que tem dias difíceis. Sim, com certeza. Tem dias difíceis. E se toda vez que você tiver um dia difícil, Se você quiser O divorciar. se lance- você quiser divorciar e olhar pra outra pessoa, você vai ficar sozinho sempre. O lance Exato. do propósito, vou fazer uma analogia bem feia, tá? É igual sanduíche de merda.
todo mundo vai comer um sanduíche de merda. Só que se você escolher, você precisa escolher qual que você vai comer. Exato. Qual vai ser a sua dificuldade? A sua dificuldade vai ser focar em uma área e falar não pra tudo que tá acontecendo? Ou a sua dificuldade vai ser ficar pulando de área em área e toda hora descobrir a área mágica? Gente, é uma questão de regra, bicho. O QI médio do brasileiro é 90, tá? 90. Você não é a pessoa mais esperta do mundo. Se você ficar tentando ser a pessoa que vai sair na frente, que vai ter oportunidade, você vai perder. Se você for a pessoa que vai falar, não, meu foco é esse, eu vou ficar aqui, eu vou bater nessa tecla, eu vou dar o meu melhor aqui. É aí que tá o ouro. É aí que você vai crescer, que você vai construir. Por quê? Pense do ponto de vista da transformação do cliente que você entrega. Qual a transformação que alguém que tá pulando de área de 6 em 6 meses vai entregar? E qual a transformação que uma pessoa que tá diligentemente focada em resolver aqueles problemas dia após dia, mês após mês vai entregar? Porque você tá trocando de área, você tá pegando uma onda que tá todo mundo indo junto. E você não é melhor nisso, não tem experiência nisso, não conhece o mercado. Agora, se você senta a bunda na cadeira, aplica, executa e fala, essa é a minha estratégia, e vai aprendendo com os erros. Exatamente. É muito difícil de dar errado. É muito difícil de dar errado porque, imagina, eu trabalho com direito digital, a gente começa a ver, você começa a observar depois que você dá algum tempo em alguma área, que definitivamente é o seu caso, você começa é uma coisa até meio mística, né? Você consegue enxergar por trás da decisão do juiz qual que é o pensamento do tribunal. Como é que cada juiz pensa, como é que eu tenho que convencer cada problema de determinada forma. E é uma minúcia, uma sutileza. Na sua área, por exemplo, você vê, a hora que sai o anúncio de um determinado concurso público, cara, você bate o olho e fala aqui, esse aqui vai dar dinheiro, esse não vai dar dinheiro, Exato. Esse vai dar problema, esse não vai dar problema. É isso, o dinheiro na advocacia, ela tá na intersecção do conhecimento, no aprofundamento, porque a hora que você vai limitando a pirâmide, você tem cada vez menos pessoas. Maior valor, maior transformação, maior valor de honorários, né? Você vai se tornando, de fato, uma referência. Exatamente. Por isso que você tem que ser consistente, produzir o seu conteúdo. Ah, mas não tô vendo resultado. Cara, ninguém que vai pra academia na primeira semana vai ver resultado. Nem com o Ozempic. Nem com o Ozempic. Nem fazendo jejum intermitente. Você não vai ver. Talvez você dê até uma murchadinha só. É possível você ter resultados na primeira semana. Eu voltei a treinar e eu lesionei meu ombro. Aí eu tive que parar. Então tem que fazer do jeito certo pra você não produzir resultados negativos, né? Exato. Mas é isso, cara. É você manter consistência, você produzir conteúdo, você se relacionar, a ambiência é muito importante. Você está inserido nesse tipo de ambiente que a gente está falando aqui o tempo todo. Isso vai te levar a ter os resultados que você almeja. Lu, deixa uma dica aí pra galera que tá ouvindo isso aqui, que, obviamente, muita gente que tá ouvindo isso aqui veio por você e te admira, quer chegar a ser uma Luísa Lucena. O que esse cara tem que fazer? Para quem, independentemente do momento que ele tá. Tem gente que já tem escritório, tem gente que tá começando do absoluto zero, tem gente que já tem escritório focado em direitos autistas. O que ele tem que fazer para chegar onde você tá chegando? Entenda o seu propósito. Entenda qual é o seu objetivo e aonde você quer chegar. Porque se você não entender aonde você quer chegar, qual o seu propósito de vida, você só vai dar passos para trás. E se a pessoa precisar aprender o direito material, precisar aprender mais a fundo, como que ela faz isso com você? Bom, em breve a gente vai abrir a nova turma de direitos autistas. Turma 3 ou 4? 4. 4. Turma 4. Passa rápido o tempo. Passa rápido, né? Turma 4. Diferente da mentoria do SAF, inclusive, indico, vá para lá primeiro, porque muitas das coisas que eu falo aqui, talvez você não entenda se você não passar por lá. E eu pego na mão e eu faço acontecer, só que vai depender de você também. Focado no direitos autistas. Focado no direitos autistas. Saque FGTS, redução de jornada para pai e mães de crianças autistas, agora também para servidor, não só público, mas também privado. Tratamento multidisciplinar, né? Hoje minha equipe juntou um MLE de R$73 mil de sucumbência. Uhum. É lindo. Sim. É lindo. R$73 mil você consegue de sucumbência. Isso você já ganhou o contratual lá no começo. Exato. E vou ganhar o êxito também. Sim. Então, assim, dá para fazer acontecer, desde que você tenha proposta. E aí eu ensino todo o direito material, desde o que é autismo, desde o que é o tratamento, o que é a ciência, a aba. Nossa, o que eu vejo... Outra coisa, né, Saf? Não adianta você querer ser especialista... E não entender da parada. Não adianta você ser especialista em PM e falar... Não saber qual é a fase do concurso. Exato. Eu não sei, por exemplo. Sim. Entende? Então, dê passos para trás. Estude o que é autismo, estude qual é o tratamento, o que é uma ciência aba, o que eu vejo de pessoas querendo ganhar dinheiro com autismo e falando termos totalmente errados. Sim.
você não vai ganhar nunca, você não vai ser Não entra nunca não, jovem, referência. sem a instrução de um Não profissional. dá, exato. A gente brinca assim, eu falo, aluno meu não fala portador. Sim, Aluno meu não fala método ABA. sim. Então, assim, não é porque juiz fala, não é porque médico fala que aluno meu vai falar. Aluno meu não vai falar termo errado. Então, se você, de fato, quer se tornar especialista no direito dos autistas, vem comigo. Qual que é o Instagram? @LuisaMLucena. E o meu do escritório é @Monteiro Lucena Advogados. Em breve, finalzinho de novembro, começo de dezembro, a gente vai lançar uma nova turma. Show de bola. Siga a Lu lá e faça a turma. Gabriel Avelar, meu querido, como que as pessoas te encontram na rede social ou não te encontram, dependendo da época do ano, né? Não encontram mais com Pokémon, né, Saf? Não. As pessoas podem mandar uma mensagem pra minha caixa postal do Instagram. Não é No meu DM, é e-mail. caixa postal no Gabriel Avelar ADV. Tô É lá isso aí. respondendo mensagens. Se eu não responder, não fica me cobrando. Eu já falei que vou responder. Não me cobra a cada 6 meses que eu não respondi. Vou responder. É isso aí. Tamo junto, galera. Obrigado por ter assistido até o final. Esse foi mais um SAFcast de número 48. Beijo. Tamo junto.